boa tarde. A Seleção Brasileira de Futebol estreia amanhã às 4 horas da tarde na Copa do Mundo do Catar. E muitos torcedores já estão na expectativa para acompanhar o jogo. Mas será que as empresas são obrigadas a liberar os empregados? É este um dos destaques desta edição, mas você vai ver também. Como está o julgamento da ação que posiciona membro do Ministério Público ao lado de juiz? A relatora ministra Carmen Lúcia votou contra o pedido. Tribunal Superior Eleitoral reafirma que partidos federados não têm legitimidade para atuar de maneira independente. E ainda, a Polícia Federal faz operação para desmontar quadrilha investigada por causar prejuízo de 2 bilhões de reais à União com o comércio ilegal de cigarros. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje a análise de ação que questiona a regra que posiciona membro do Ministério Público ao lado do juiz em julgamentos. A ministra Carmen Lúcia já votou pela improcedência do pedido apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na ação direta de inconstitucionalidade, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil alega que a proximidade física na sala de audiência entre promotor e magistrado dá uma impressão de parcialidade e confusão de atribuições. Na prática, membros do Ministério Público e juízes se sentam lado a lado durante um julgamento. A OAB afirma no processo que a disposição dos lugares das autoridades comprometeria o devido processo legal, o direito ao contraditório e a ampla defesa. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou pela improcedência do pedido. Segundo ela, essa proximidade não comprova a posição de vantagem no resultado de julgamentos. A relatora afirmou que o argumento da OAB Nacional não tem fundamentação constitucional e que o sistema não gera simbolismo suficiente para que as normas sejam invalidadas. O ministro Edson Fachin acompanhou o voto da ministra Carmen Lúcia, mas com fundamento divergente. De acordo com o ministro, as posições das salas de audiência não são definidas apenas para ter uma estética neutra. Assim como os ritos, os procedimentos e os espaços expressam relações de poder que devem ser coerentes com a promoção de direitos fundamentais. O local de fala do Ministério Público, de acordo com Fachin, faz parte do processo penal. Hoje pela manhã, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com o apoio de Agência de Investigação de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos, deflagraram a Operação Smoke Free. O objetivo, desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros. A ação foi no Rio de Janeiro. Cerca de 300 policiais federais cumpriram 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens, avaliados em 300 milhões de reais. De acordo com a investigação, o grupo criminoso, durante quase 3 anos, falsificava notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros em territórios dominados por outras organizações criminosas, que, em troca, faziam a lavagem do dinheiro e remetiam altas quantias ao exterior de forma irregular. Bom, os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, recepção qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem pegar pena de até 66 anos de reclusão. Você vai saber agora a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento que trata da gratuidade para idosos em cinemas da cidade de Cotia, em São Paulo. Quem explica tudo para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Uma lei de 2019 garantiu aos idosos do município de Cotia, em São Paulo, o acesso gratuito de segunda a sexta-feira às salas de cinema da cidade. O caso foi parar na Justiça por uma ação apresentada pela Cinemark. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da lei municipal por entender que esse assunto só poderia ser tratado por uma lei federal ou estadual. O município de Cotia recorreu ao STF. O ministro Edson Fachin
declarou a constitucionalidade da lei, porque, na visão dele, a legislação concretizava o direito social ao lazer do idoso assegurado na Constituição Federal. Um novo recurso foi apresentado. Desta vez, a Cinemark questionou a decisão do ministro Edson Fachin e o processo foi encaminhado para ser julgado na sessão da segunda turma do Supremo. Por maioria, a turma entendeu que a lei municipal, ao isentar de forma integral os idosos do pagamento de ingressos nos cinemas, conflitou com o Estatuto do Idoso e com a lei da meia entrada, que garante aos maiores de 60 anos o direito ao pagamento de 50% do valor do ingresso. Por ter havido ampliação indevida e ilimitada do benefício, a legislação foi declarada inconstitucional. Veja a seguir, Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar amanhã e quase todo mundo quer ver o jogo. Mas e aí, será que as empresas são obrigadas a liberar os empregados? Eu te conto já. Torcedores brasileiros já estão na expectativa para a estreia da seleção brasileira amanhã na Copa do Mundo do Catar. O jogo começa às 16h, mas será que as empresas são obrigadas a dispensar os funcionários na hora da partida? Confira na reportagem. Durante a Copa do Mundo não tem jeito. A atenção na hora do jogo do Brasil está longe do trabalho. E para muitos o jeito é liberar o pessoal para torcer pela seleção brasileira no conforto de casa ou em um bar com os amigos. Essa foi a opção da Administração Pública Federal. Uma portaria definiu normas para a liberação dos servidores dos órgãos públicos, autarquias e fundações. Quando o jogo for ao meio-dia, não haverá expediente. Se a partida começar à 1h ou às 16h, os servidores serão dispensados 2 horas mais cedo. Já na iniciativa privada, a situação é diferente e deve ser avaliada por cada empresário. O Cláudio é dono de um pet shop. Ele avaliou que compensa parar a empresa por um tempo para ver a satisfação dos funcionários. Tem que sempre usar o bom senso, né? Então, isso prevalecendo o bom senso, você tem funcionários satisfeitos, você tem o patrão, que eu não gosto muito dessa palavra, mas satisfeito também, porque todo mundo trabalhando feliz e em harmonia. Outros empregadores optaram por não dispensar os funcionários, mas com a opção para que eles vejam jogos no local. Já outros vão liberar os funcionários apenas no horário do jogo e eles devem retornar ao trabalho após a partida. É o caso da Paula Farias, que é manicure em um salão de beleza no centro de Brasília. Eu achei coerente, porque final de ano, né, a gente tem que trabalhar bastante. Então, assiste e volta a trabalhar. Já o Rinaldo, dono de uma barbearia, escolheu não fechar o negócio. Não tem por que a gente fechar, não tem interesse de fechar não e a gente quer continuar aqui até na hora de fechar normal do nosso dia a dia, normal. A liberação total ou parcial no dia dos jogos depende da negociação entre patrões e empregados. Os empresários não são obrigados a dispensar os funcionários. Na Copa passada, em 2018, muitos empregadores chegaram a demitir por justa causa quem faltou ao trabalho para assistir aos jogos. Segundo os juristas, a falta isolada não é motivo para justificar a justa causa, mas os empregados podem ser punidos pela ausência de outra forma. Bom, agora para a gente entender mais sobre essas possíveis punições e negociações, eu converso agora de forma remota com a advogada Patrícia Anastácio, que é especialista em direito do trabalho. Olá, doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Bom, explica para a gente quando a empresa pode liberar ou não, em que casos essa negociação pode ocorrer. Pois é, como bem dito pela entrevista, as questões relacionadas aos servidores públicos federais, né, já teve uma portaria que autorizou essa compensação. Aí a dúvida vem para os trabalhadores, aqueles regidos pela CLT da iniciativa privada. Não há lei que autorize o empregador a conceder essa folga, essa dispensa antecipada da jornada, tá? Mas isso pode ser negociado entre patrão e empregado
uma forma de compensar esse horário, uma forma de descontar do banco de horas, ou até mesmo instalar telões para que todos os empregados na sede da empresa eles possam assistir aos jogos durante a transmissão. Os jogos do Brasil, claro, né? Doutora Patrícia, o Ministério da Economia, então, já deu essa regulamentação, liberando os servidores públicos da União, né? Mas aí eles vão precisar repor essas horas que forem liberados ou quando sair mais cedo, porque quando a partida ocorrer ao meio-dia, nem terá expediente, por exemplo, né? Isso, pela portaria editada pelo Ministério da Economia, os servidores públicos federais, eles terão até maio de 2023 para compensar esse período de ausência. Então, até maio, a necessidade de compensação. Agora, se o patrão liberar e a pessoa não quer assistir o jogo, não está muito animada, não liga muito para a seleção brasileira, e aí essa pessoa pode continuar trabalhando normalmente, é facultativo ou depende, porque se a empresa fechar, não pode abrir as portas para aquele funcionário ficar sozinho, né? Acho que cada caso é um caso, doutora. Pois é, Rafaela, cada caso é um caso. Se o empregado ele decidir ficar trabalhando durante os jogos, não tem problema nenhum. Agora, se a empresa fechar, ele será obrigado a ir embora para casa dele, né? Também não tem problema. Tudo é uma questão de negociação. Tecnicamente, essa empresa que vai liberar o funcionário para assistir em casa, sair um pouquinho mais cedo, né? O trabalhador de uma empresa privada, isso vai ser computado como licença remunerada ou ele vai precisar repor também? O empregador pode dar essa opção? Isso vai ser negociado? Tá, nós estamos falando, então, de duas situações diferentes, tá? Se a empresa, ela determinar a transmissão dos jogos dentro do estabelecimento, então nós estamos falando de tempo à disposição do empregador, e isso é considerado como jornada trabalhada, como trabalho efetivo, tá? Agora, para os casos em que houve a determinação da dispensa, da saída antecipada, então, haverá um acordo entre as empresas e o empregado de qual a melhor forma que vai descontar esse período. Eu vou descontar do banco de horas, eu vou descontar, eu vou fazer uma espécie de compensação. Então, tudo isso é mediante acordo, mas nós estamos falando de duas situações distintas. Doutora, a gente conversava aqui nos bastidores, né? Eu até levantei uma questão que a reforma trabalhista 2017, né, salvo engano, ela traz muito essa palavra acordo, negociação. Só que muitas vezes na prática a gente sabe que o trabalhador acaba sendo a ponta mais fraca, não tem tanta voz assim. Mas nesse caso, a senhora observa que há uma sensibilidade maior, porque a gente está falando de um mega evento esportivo que mobiliza o mundo inteiro, sobretudo os brasileiros que são apaixonados por futebol. Então acho que agora esse momento mais sensível, ele é um momento mais propício a esse acordo, a essa negociação? Sim, considerando o Brasil é o país do futebol. Estamos falando que o futebol é o que movimenta a nossa economia e o mundo agora com a Copa do Mundo. Eu acredito sim que estamos no clima festivo e é mais fácil para esse caso ter sim uma compensação, um acordo sim. Os empregadores eles estão mais maleáveis para fazer esse tipo de acordo nessa época do ano. Uma última questão aqui, um caso sensível, a gente já adiantou um pouquinho ali na reportagem sobre eventuais punições, né? Mas se o trabalhador, se a empresa não liberar o empregado para o dia do jogo do Brasil, e aquele empregado ali dá um jeitinho, olha no celular, fica com, né, ali no cantinho tentando assistir, burlando ali a regra da empresa de não liberar, porque nós temos médicos, como é que vai parar a cirurgia, por exemplo, né, doutora? Então, dependendo do setor, não dá para liberar. Esse funcionário que for flagrado ali assistindo o jogo, no cantinho ele pode ser penalizado por isso, dependendo do setor e da atividade exercida? Sim, dependendo da atividade exercida, e estamos falando de proporcionalidade da penalidade também. Para um médico, um enfermeiro, eu acredito que seja quase que impossível que eles parem a atividade e a cirurgia no meio do procedimento cirúrgico para assistir os jogos. Então, se isso acontecer, é uma penalidade grave, nós estamos falando de vida, né? Agora, para os demais trabalhadores, em que não houve essa possibilidade, essa folga, essa concessão, essa concessão, esse acordo de assistir o jogo,
Se ele for pego assistindo o jogo, cabe sim uma penalidade, mas eu diria uma advertência, tá? Porque a gente está falando de uma proporcionalidade entre o ato e a penalidade. Justa causa, eu acho, na verdade não acho. A justa causa, ela é muito grave para que nesse caso específico seja aplicado. Não se aplica, né? Como a senhora bem colocou, é celebração, né? E aí tem muitos, nós apresentamos na reportagem, que vão aproveitar essa oportunidade como uma oportunidade de negócio até, né? Dependendo do ramo, a pessoa lucra até mais abrindo o negócio e trabalhando ali, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada a todos pelo convite. Uma boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. Veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral reafirma que partidos federados não têm legitimidade para atuar de maneira independente. Os detalhes, daqui a pouco, volto já. O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson e a filha dele, ex-deputada federal Cristiane Brasil, por injúria. Segundo o documento, os dois cometeram crime ao ofender a dignidade e decoro da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Na denúncia, a promotora eleitoral Anunziata Alves afirma que Jefferson e a filha usaram as redes sociais para divulgar graves insultos relacionados ao exercício da função da ministra. Caso a denúncia seja aceita, os dois se tornarão réus no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral reafirmou na sessão desta terça-feira que partidos federados não têm legitimidade para atuar de maneira independente. A Corte manteve decisão do TRE de São Paulo, que aceitou o registro de candidatura a deputado estadual Átila César Monteiro Jacomussi, eleito este ano. O Tribunal Regional de São Paulo acolheu na preliminar de ilegitimidade ativa do partido integrante de federação para isoladamente propor a impugnação ao requerimento de registro de candidatura, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, e deferiu o pedido de candidatura. Me parece que, conforme exposto da tribuna, realmente a decisão merece ser confirmada, o recurso ordinário é desprovido. Os desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues serão os novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. As indicações foram analisadas ontem pelo Senado. O plenário do Senado aprovou a indicação dos desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues para integrarem o Superior Tribunal de Justiça em vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. A presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, acompanhou a votação. Os dois indicados foram sabatinados e tiveram seus nomes aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O próximo passo será a nomeação pelo presidente da República e, na sequência, o STJ poderá marcar a sessão solene para a posse dos novos ministros. E o Senado Federal também aprovou a indicação de Liana Scheibe para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Liana Scheibe é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí. Ela foi indicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para a vaga aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva, em setembro deste ano. Liana Scheibe ingressou na magistratura em 1990 como juíza do trabalho substituta. Foi promovida por merecimento a desembargadora do TRT da 22ª Região em 2001, onde ocupou os cargos de vice-presidente, corregedora regional e presidente. A mensagem com a aprovação da desembargadora segue agora para a Presidência da República para a nomeação. Superior Tribunal de Justiça se declara incompetente e revoga a decisão que favorecia o Distrito Federal na polêmica sobre fogos de artifício.
O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, reconsiderou decisão tomada pela presidência no mês de maio, que dispensou o Distrito Federal de atender exigências judiciais para o cumprimento de uma lei distrital que proibiu o uso de fogos de artifício emissores de ruídos de média e alta intensidade. O ministro entendeu que o caso não é da competência do Superior Tribunal de Justiça. O processo teve origem após a derrubada do veto do governador a um projeto de lei distrital de 2020. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Projeto Adoção São Francisco e a Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal entraram com ação civil pública alegando que o governo não estava cumprindo a lei. Em primeira instância, o juízo deferiu liminar para obrigar o governo a apresentar um plano para coibir a comercialização e realizar a apreensão desses artefatos. Estabeleceu ainda o prazo de 30 dias para tais providências. A liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, o DF alegou, entre outras coisas, que a vedação à posse e à comercialização de artefatos pirotécnicos, emissores de ruídos, não tem previsão em nenhuma norma federal de cunho ambiental. Ao analisar o recurso, o vice-presidente, ministro Og Fernandes, afirmou que os fundamentos determinantes da liminar decorreram expressa e diretamente de normas constitucionais, cuja análise competiria ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro frisou que o Instituto da Suspensão de Liminar e de Sentença serve para prevenir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas e não para discutir eventual desacerto da decisão judicial questionada, pois não é substitutivo de recurso. Você já ouviu falar em justiça restaurativa? Resumidamente, é um método que busca realizar encontro entre vítima e ofensor, onde a vítima tenta superar um trauma e responsabilizar o ofensor pelo crime cometido. Essa é uma prática presente no âmbito do Poder Judiciário desde 2015 e tem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como o primeiro do país a ter um programa institucional sobre o assunto. A prática existe desde a década de 70 e se baseia em modelos no Canadá e da Nova Zelândia. Ela foi implantada no Rio Grande do Sul em 2005. Esse trabalho foi realizado pelo desembargador Leoberto Narciso Branquer, que é um dos principais incentivadores e entusiastas do assunto. Você só começa um processo restaurativo se a pessoa assume a responsabilidade. Se ela alega que é inocente, vai processar da maneira tradicional. Se ela aceita que ela é responsável, você não precisa persegui-la, né? Você não precisa fazer uma persecução, ao contrário, você pode promover um encontro. Encontro com quem? Com quem sofreu as consequências, ou seja, possibilitando a busca da reparação no lugar da punição. Na justiça restaurativa, a abordagem é diferente. Se pergunta quem sofreu o dano, o que essa pessoa necessita para que esse dano seja reparado e quem tem a responsabilidade de reparar esse dano. O foco, portanto, está naquele que sofreu o prejuízo, ou seja, a vítima, o ofendido, buscando formas de o ofensor promover a necessária reparação e restaurando os vínculos rompidos. Existem vários métodos para a aplicação das práticas restaurativas, como conferências familiares, mediação transformativa, mediação vítima-ofensor, conferência e círculos de construção de paz, que é a mais utilizada entre os tribunais do Brasil. Através dos círculos de construção de paz, que são métodos que se aplicam, que é um método que se aplica não só em situações de conflito ou crime, mas também podem ter utilidade em situações menos complexas, de diálogos em situações familiares, de relações da convivência no trabalho, por exemplo, começou a se aplicar isso muito de uma maneira preventiva. Porque na medida em que as pessoas interagem bem, convivem bem, se conhecem, olham nos olhos uma das outras, costumam ter uma rotina mais dialogada, mais provável que os conflitos não explodam de uma maneira extrema. Segundo o desembargador Leoberto, a justiça restaurativa vai além de uma prática de solução de conflitos.
A justiça restaurativa, então, como eu disse, ela é mais do que um método, né? Ela hoje tem uma compreensão ampla como filosofia. Filosofia no sentido de um modo de pensar a vida. O modo de pensar não só a justiça, no sentido da solução de conflitos, mas a forma como nós exercemos as nossas relações de poder. Nós temos que radicalizar a escolha por soluções não violentas de conflitos, mas também de relacionamento interpessoal para construir uma sociedade definitivamente baseada na cultura de paz. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.